Bem-vindas a mais um episódio do Gestação Sem Tabu, o podcast sobre maternidade com tudo que não te contaram. Esse podcast é para você que está tentando engravidar, você que está gestando e também para você que está vivendo o puerpério. Porque existe um lado da maternidade que quase ninguém fala, que é quando algo que deveria acolher começa a gerar dúvida, culpa ou silêncio. E muitas vezes isso envolve a fé. O episódio de hoje entra exatamente nesse lugar, o tabu entre maternidade e religião. E para conversar sobre esse tema tão sensível, hoje está aqui comigo meu colega psicólogo gestalt terapeuta Adriano Cisneros. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Se apresente um pouquinho para a gente, fale um pouquinho do seu trabalho e do seu lugar de fala. Tá joia. Eu sou Adriano Cisneros, sou psicólogo, estou chegando pertinho de 20 anos já de formado, são 18. Trabalho na clínica, também sou docente, estou docente, né? Já fui docente de 2 faculdades aqui em Salvador. Hoje eu dou aula apenas em cursos de pós-graduação e também ministro cursos livres de vez em quando. A religião é um tema que está presente, né, na clínica e também já esteve presente diversas vezes nas salas de aula. Eu, mais especificamente, fui professor de psicologia social e o tema da religião é um dos que a gente aborda nessa disciplina. Para quem está nos ouvindo, é um prazer, né, compartilhar esse episódio, né, e contar com a participação de Adriano. Fomos colegas na formação de trauma. E Adriano, né, compartilhou comigo uma vivência muito importante dentro desse contexto em que a religiosidade, né, e a psicologia se esbarraram aí, né, nesse processo de docência. Falando tanto que foi desafiador trazer esse tema dentro mesmo da academia, né, para uma formação de psicólogos. E daí a gente vem costurando isso, né? O quanto que isso é desafiador dentro do espaço ainda psi e como é que a gente pode olhar isso, levando isso para assistência, né, no cuidado às mulheres mães que estão aqui, né, nos assistindo. Por que ainda é tão pouco falado, né? Por que ainda é tabu e como isso pode chegar, né, para quem está do lado de cá, passando por momentos tão desafiadores, né, assim, tantas transformações que a maternidade traz, né? Então, queria ouvir isso de você, Adriano, assim, para a gente ir puxando um pouquinho, né, essa conversa hoje para quem está nos ouvindo. Eu sempre gosto de pensar sobre qualquer situação que seja, né? À luz de alguns questionamentos, que são: isso que está sendo difícil de falar, beneficia alguém? Se beneficia alguém, quem está sendo beneficiado? Quais são os interesses que estão em jogo quando um determinado tema se torna muito difícil de ser falado? Seja esse tema dinheiro, seja esse tema religião, seja esse tema prazer, seja esse tema culpa, a sexualidade, não é? Então, acho que é muito importante que a gente mantenha esse olhar. Quem está sendo beneficiado, né? Então, assim, quando a gente pensa na formação da psicologia, né? Eu acho que existe um esforço da psicologia se afastar desses lugares que são os lugares dominados pela religião. Nisso, acredito eu que, historicamente, houve um esforço mesmo, né, de diferenciação dessa ciência para se afastar do senso comum. E esse esforço de diferenciação pode ter terminado chegando para alguns como: essa diferenciação não me permite falar sobre. E aí eu acho que a gente já incorre num erro mesmo, né? Porque o cliente pode falar sobre o tema que ele quiser dentro do espaço da terapia, né? E o que o CRP, o CFP dispõe, né, em seu código de ética, em suas portarias, é direcionado ao terapeuta para proteger o cliente. Exatamente. Não é para o cliente não falar sobre sua experiência, né? Porque muitas vezes vai ser esta experiência algo
que ele quer trazer, o que ela quer trazer para esse espaço. É algo que vai ser... É uma experiência religiosa ou espiritual, mas que vai ser trabalhada como conteúdo psicológico, como vivência. Uhum, uhum. E aproveitando, né, até essa, como você já traz, seja uma vivência religiosa ou espiritual, né? É um outro ponto que a gente percebe muito, assim, são conceitos diferentes Sim. que se misturam muitas vezes, né? Então, acho que para a gente abrir, assim, o que é exatamente a religiosidade, o que é a espiritualidade, né? E como a gente consegue olhar isso, né, dentro desse contexto, né, no cuidado, né, na clínica, como no caso aqui com mulheres e mulheres mães, né? Certo. Uhum. Então, vamos fazer uma diferença, acho que é bem básica. Assim, quando a gente fala de religião, a gente está falando de uma instituição, de uma identidade e de coisas que são externas, são vividas como externas. Ou seja, existe uma constituição que está para além, antes e depois de minha experiência. Quando a gente fala da espiritualidade, ou mais especificamente do espírito, né? Aí a gente está falando de algo que vem da experiência, de cunho, de um termo que tem um fundo filosófico, tá? Então, eu vou pedir licença só para eu ler um trechinho muito curtinho, mas que eu acho que é muito elucidador, que é do livro Dossel Sagrado. O livro, este livro é o que teve presente dentro daquela experiência desafiadora que eu compartilhei contigo, né? E é este o capítulo, né, que trata. A religião é uma realidade que os homens produzem para se entenderem e se explicarem a si mesmo no mundo. A religião aparece, então, como um intento de conceber o universo como humanamente significativo, doação de sentido que oculta ao homem o fato de que é ele que constrói o mundo e o seu significado. Portanto, a religião cumpre uma tarefa alienadora. A função da religião, então, quando a gente pensa a religião como primórdio, lá no início dessas práticas, ela cumpre a função de certo modo, desresponsabilizar o homem. Então, quando eu falo de uma vontade de Deus, eu excluo que isso que está sendo dito como vontade de Deus passa por uma organização social, por interesses, por classes que dominam inclusive o discurso de quem é Deus e o que Deus fala, né? E aí, de um outro lado, eu tenho a experiência da espiritualidade. A experiência da espiritualidade é profundamente íntima e ela não a ponto de que ela não consegue ser totalmente compartilhada em palavras, né? Um dos termos que a gente usa para falar de experiências religiosas muito profundas ou muito intensas é inefabilidade, né? É a incapacidade de ser traduzida em palavras. Então, essa experiência espiritual que não pode ser de todo traduzida em palavras e muito íntima, ela não constitui uma identidade. Ela não segrega, né? Quando eu estou falando de identidade, eu estou falando de segregação, né? Eu estou dizendo, é algo que eu digo, existe um nós e existe um eles, e eles são diferentes do nós. A espiritualidade é o que atravessa toda a humanidade, independente de você ser rico, pobre, brasileiro, japonês, existe algo que atravessa todos nós com essa força que a gente denomina espiritualidade. Por outro lado, a religião é uma agremiação, né? Eu me junto a essas pessoas que têm um setting de valores mais ou menos parecidos com os meus e a gente vai principalmente fazer o quê? Brigar. A gente briga por espaço, a gente briga para aparecer, a gente briga para que as leis, ou seja lá o que for, expressem melhor a nossa opinião, a nossa perspectiva de mundo. Entende? Então, a gente está falando, de um lado, de uma identidade e do outro, de algo que é humano, que é digamos assim, uma experiência que é generalizável, né? Não que todos os humanos têm experiências espirituais, mas que é uma dimensão do humano, né?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as dimensões são bio, psico, sócio, espiritual. Perfeito, né? E aí, te escutando, assim, o quanto que isso pode, né, trazer essa confusão, justamente sobre como que eu vivo, às vezes, uma espiritualidade, né? Como é tão íntimo, né? Tão pessoal, como você está trazendo essa experiência, que muitas vezes pode confrontar algo que vem dentro de normas, né? De uma instituição que traz, como você colocou, valores que são compartilhados, né? E aí, às vezes, pode gerar, né, um conflito. E aí eu lembro, assim, de algumas falas, por exemplo, quando você fala da desresponsabilização que às vezes pode acontecer, né? Quando a gente atribui algo externo, né? Quando a gente projeta algo na nossa relação, né, com Deus, ou quando eu escuto muitas vezes, nossa, né? Eu tô tão cansada, por exemplo, na sobrecarga materna e certos atributos, né, assim, da função materna nesse sentido, que aí vem, às vezes, esse questionamento que eu escuto muito, tipo, será que eu tô deixando de agradecer? Será que é falta de fé? Né? Que é isso, assim? Para onde que eu direciono isso? Porque, de alguma forma, essa normativa que forma, né, esse caldeirão, né, que nos constitui, né, em cada um dentro do que acredita das suas crenças, né, e dogmas religiosos, vai fazendo esses conflitos, muitas vezes, que chegam nessas mães de que é isso? É falta de fé? Né? Como é que eu olho para certas experiências? Né? E aí, trazendo para você, Adriana, assim, queria te ouvir um pouquinho, assim, como é que você imagina que isso chega, né, para uma paciente ou, né, uma mulher que vivencia algo nesse sentido e busca, né, acho que no nosso espaço de cuidado psicológico, suporte, né? Sim. Então, nesse lugar, como a gente se situa, né? O nosso papel, né, nessa escuta e nesse cuidado, né, na clínica. Tá. Ó, quando a gente fala de uma experiência, né, da espiritualidade, a gente está falando de uma experiência que é totalmente ausente de normas, né? Então, a espiritualidade, ela é uma manifestação que é espontânea da natureza humana, né? Ah, mas você não existe, não acredita que exista algo para além? Acredito que existe muito para além, mas que a experiência que acontece num corpo humano é uma experiência humana, tá? Sem necessariamente querer dizer que se isso é bom ou ruim. Quem vai dizer bom ou ruim é a série de normas, de regimentos que a instituição opera. Então, existe uma instituição que são as diversas religiões independente do nome dela, né? Qualquer religião organizada, ela carrega uma série de normativas, né? Aí, muitas vezes, por ter nascido dentro de determinada religião e já receber aquilo como dado desde sempre, né? Aquilo que é imemorial, né? Não sei quando começou, é naturalizado, né? Só que não é natural. A religião não é uma organização natural. Ela é uma instituição, ela é criada a partir dessa organização e complexificação da sociedade. É ela que tem normas. Então, quando eu vivo uma experiência, ela é ausente de normas. Quando eu conto essa experiência, o próprio ato de contar, o próprio ato de relatar, e quando eu falo do contar, eu não estou dizendo necessariamente contar para o outro, eu posso também contar para mim mesmo, porque ao assimilar os valores dessa religião, eu julgo a minha própria experiência. E aí é que vem a sensação de tá certo ou tá errado, de que pode ou não pode, ou isso é coisa de um espírito bom, isso é coisa de um espírito malévolo, né? Então, essas atribuições, essas classificações, inclusive todas elas são hierárquicas, né? Ou seja, um espírito bom de luz é melhor do que um espírito malévolo, né? Mas se a gente voltar, quem criou, né? A partir de quando? Que momento? Que critérios? Aí a gente volta lá para aquela perguntinha. Que critério se utiliza para discernir o que é bom e o que é ruim? Tá? Então, é essa estrutura aquela que nos potencializa muito com a sensação de culpa, de estar
fazendo alguma coisa errado. E aí, novamente, vamos perguntar quem é que se beneficia disso. Como aqui estamos falando especificamente, né, da experiência das mulheres, eu acho que a gente precisa sempre pensar, quando a gente pensa a experiência das mulheres, a gente precisa pensar que vivemos numa sociedade que é machista. Né? Vivemos numa sociedade que a maioria dos nossos representantes são homens, que os homens ocupam muito mais lugares de poder, dentro e fora das religiões, que as religiões crescem, combatem o pagamento de impostos, se associam a determinados partidos políticos que tentam interferir na vida de um país inteiro, segundo a crença de alguns. Então, a gente está falando de estruturas de poder que se sobrepõem e que esse poder é exercido em nenhum outro lugar além dos corpos humanos. Então, quando se dispõe legalmente, quando alguém vai num púlpito e sobe para dizer uma série de coisas ali, de destilar os seus valores, mas também os seus venenos, também os seus preconceitos, né? Então, a gente entende que são essas estruturas que atravessam os corpos dessas mulheres. E quando atravessam esses corpos, não só produzem impedimentos de fala, como produzem dores, como produzem uma escassez e uma dificuldade de espaços aonde essas mulheres possam falar livremente, espontaneamente, sobre a experiência de habitar um corpo humano neste lugar do espaço, neste momento do tempo, e tendo uma criança, ou tá gestando, ou tendo perdido uma criança. Então, tem uma série de experiências que atravessam esses corpos e que muitas vezes não encontram lugar para serem ouvidas. Sim. Que é isso, né? Quando... E aí, pensando, né, nessa vinculação, né, cada um dentro da sua crença, né, dentro de instituições, eu escuto algo que para mim tem um grande valor, né? Emocionalmente, como é que isso me chega, né? Então, assim, como é que eu posso, né, compartilhar algo que a minha comunidade, né, que eu acredito, já invalidou algo nesse processo, né? Ou já trouxe alguma dúvida. Aí eu acho que tem um tempo, né, para você assimilar e entender, que acho que às vezes esse tempo de silenciamento, de recolhimento, para dizer o que é isso que eu estou vivendo, e muitas vezes solitário, né? Eu lembro de um contexto, né, da clínica, assim, né, que eu lembro de uma paciente, você falou, né, do que se destila, né, do que se compartilha, né, independente de qual seja a religião que a gente esteja trazendo, né, atravessa, né, aspectos que são dessa religião, mas também que constitui o saber daquela pessoa, né? Então, tem vários atravessamentos nesse sentido, né? E eu lembro que ela compartilhou isso, né, em sessão, assim, de, nossa, eu queria tanto ouvir, né, de que ela estava num processo, assim, de se trabalhar, de fortalecer emocionalmente, né, para se desvincular de uma relação abusiva, digamos assim. E ela chegou escutada, tipo, olha, quem está fora, quem está namorando, né, caia fora e tá nesse contexto, mas quem está dentro, reze, né, ore pelo seu casamento, ore não sei o quê. Então, às vezes, essa fala, ela é diretiva, né, mesmo, né, e aí sem questionar exatamente qual crença ou qual religião, que eu acho que esse é um ponto, quando a gente abre essa escuta, né, num contexto de cuidado. Qual é a diferença, né? Assim, a gente não traz, enquanto psicólogos, algo diretivo nesse sentido. Porque quem sabe de si, mais do que ninguém, né? É a mulher, é o sujeito de si. Só que num contexto de fragilidade, que a gente entrega algo, né? Porque o que a gente busca num espaço religioso é um consolo religioso, né? O que a gente busca no espaço de psicoterapia é uma escuta, que eu posso falar de tudo, mesmo que isso leve um tempo para ser construído, né? Então, às vezes, quando eu vim aqui e esse consolo ou conforto não chega, ou chega com outros atravessamentos, né? Para onde que eu levo, né? Então, é um questionamento que aí, te escutando, assim, que riscos que tem, assim, né? Quando fala... E aí, inclusive, como que a gente, de alguma forma, se posiciona, né? Na nossa escuta clínica, sobre
qual é o limite entre a gente abrir esse espaço e o cuidado para não ser diretivo, e quando elas já trazem algo tão diretivos que já dizem o que elas devem fazer ou portar ou se comportar, né, nesse cenário, né? Uhum. Eu acho que o grande cuidado aí, né? A gente pode até puxar agora a resolução do CRP de Aham, aham, 2023. Se tiver disponível aí, eu aham. acho que vale Que vale a muito a pena a gente dar uma pena a olhada. gente dar uma lida, né? Eu acho que é importante que as pessoas saibam que a prática do psicólogo, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Existe um código que este psicólogo, se ferir este código, ele precisa ser responsabilizado. Ele deve ser, sim, denunciado, né? A gente sabe, contudo, que as pessoas também chegam muito fragilizadas e é necessário um certo grau de empoderamento para se poder fazer isso, né? Uhum. E eu acho que uma das coisas... Eu prezo muito pela relação terapeuta-cliente, muito mesmo. Então, a minha primeira orientação é sempre: chama o teu terapeuta para conversar, sabe? Fala para ele, né? Uhum. E aí tem muitas pessoas que já me retornaram, tipo assim, nossa, mas é impossível, não, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem. E aí eu fico pensando, então que tipo de relação também está sendo desenvolvida aonde o cliente não tem coragem de dizer ao terapeuta como se sente naquela relação? Uhum. Entende? Então, os tensionamentos são oriundos de qualquer relação. E aí, eu acho que vale muito a pena colocar. E a partir da reação do terapeuta ou da terapeuta, aí sim você procura o conselho, porque é uma prática inadequada. E se, ao ser questionado, ao invés de te acolher e te explicar, ele vai ocupar uma posição ele ou ela, né? Vai ocupar uma posição de superioridade, de lhe enquadrar. Então, talvez você realmente não esteja, desde o começo, num ambiente de acolhimento e aceitação. Uhum. Uhum. Eu trouxe aqui, quer dar uma olhadinha na resolução de 2023 do Conselho Federal de Psicologia. Tá, acho que vai tomar muito tempo, porque a Não, gente lê você tudo, né? quer só aquela parte do Isso. artigo? Uhum. Uhum. E aí, o que eu gostaria também era que a gente pudesse pensar um pouquinho, Marcinha, Uhum. se o Conselho Federal de Psicologia é fundado no início da década de 70 e somente em 2023 ele vai dispor sobre a religião, sobre o uso, né, dessa temática religiosa, né, ou em outras palavras, é vetado, né? Não pode, não é vedado, não pode. O psicólogo está tentando converter, levando palavras de livros religiosos para aconselhar, direcionar sua palavra. Tudo isso, né? E no espaço da psicologia, eu uso os recursos que a psicologia me oferece, né? Então, assim, o que é que acontece que em 2023 somente ele vem dispor sobre isso? É porque antes era permitido? Não. Já existiam outras diretivas, né? Agora, a partir de 2023, o Conselho sente a necessidade de colocar isso de modo expresso. Por que é que isso acontece? Porque existe um movimento que é social. Então, as religiões não se organizam em 2020 do mesmo modo que elas se organizavam na década de 70. Entende? Existe uma diferença social, existe um crescimento de alguns discursos religiosos dentro da sociedade, existe uma afiliação política entre determinados discursos religiosos e a tentativa de se introduzir dentro do espaço da psicologia, né? Então, a psicologia faz esse esforço na tentativa de preservar ou de garantir, né, um bem-estar do cliente, que ele seja considerado em sua totalidade,
Aí voltamos. A espiritualidade como uma de suas dimensões e não a religião como limitadora do cuidado que ele recebe. Perfeito. Perfeito. E aí você falou da necessidade de deixar expresso, né? O último artigo, inciso, né, que tem aqui, justamente fala sobre isso, né? É proibido, né? É vedado utilizar como publicidade e propaganda suas crenças religiosas, né? Eu acho que também tem um movimento muito grande que a gente observa por conta das redes sociais, desse cartão de visita digital que a gente vive, assim, de a gente estar expondo, a gente vai abrindo aspectos da nossa vida pessoal, né? Se mistura, porque antes de tudo é uma rede social. Então, acho que tem algumas, né, também confusões e misturas nesse processo né, a gente apresenta a nossa vida pessoal lá, o dia a dia, pequenas coisas, e aí isso acaba entrando nesse sentido, né? E aí o cuidado, né? E aí também a necessidade de deixar isso mais expresso de quais são os riscos, né? Quando isso fica tão público, né? Ou utilizado de alguma forma, né? Como marca, né? Dentro de um contexto, né? Que de alguma forma precisa né? Desse limite claro, assim. A gente precisa desse cuidado, né? Assim. Eu acho que é um ponto também que de 2023, né? É bem recente, está falando de 3 anos, né? 3 anos atrás, né? Que vem essa resolução e de coisas que eu já escuto. Nossa, eu te procurei porque eu entrei, né, no tal, e, né, fui em tal indicação e tem muita coisa lá, e eu já entendi que, né, é como se a própria paciente já conseguisse entender. E aí, o quanto que isso é um pouco até grave, assim, né? Por onde que, se eu vou para aquela profissional, talvez eu possa ser conduzida. Mesmo que isso fale de uma esfera pessoal. Então, de chegar assim, eu procurei, né, comecei com você porque eu vi que você não traz nada disso no seu Instagram. Então, eu quero alguém que seja psicóloga, né? Então, assim, às vezes esse cuidado nesse sentido, assim, de... quais são os riscos quando, né, isso tem acontecido aos montes? Eu acho que na área perinatal é um desafio, eu até compartilhei com você, que a gente está falando de nascimento, né, da gestação. Então, assim, a gente nessa escuta, o que é o gestar para cada um, né? O que é o nascimento de um bebê? O que é que isso traz? Então, isso evoca muitas vezes sentidos do sagrado, dessa experiência que é muito íntima, que é da espiritualidade, desse contato consigo, né? Na construção de um novo vínculo, de um ser que está sendo gestado, com essa mulher que está se gestando, né? Também nesse processo, né? Se transformando nesse processo. E que aí vai esbarrando essa coisa de meio milagre, né? E aí, assim, o que é isso? Assim, a escuta desse milagre de algo que a ciência não consegue também explicar ou traduzir, que é muito pessoal, né? E aí, assim, quais são os riscos disso, Adriana? Assim, a gente compartilhando, assim, o que a gente pode também abrir aqui para quem está nos ouvindo, receba esse cuidado e falar, nossa, né? Qual é o sinal de alerta, né? O que é importante, de alguma forma, a gente compartilhar aqui nesse cuidado, respeitando toda e qualquer religião, mas entendendo que a gente está falando de um contexto de cuidado psicológico, né? Sim. Eu acho que a gente precisa, para essa pergunta, né? A gente precisa se perguntar assim, quem é o psicólogo, né? Então, assim, o psicólogo ou a psicóloga. Então, não existe o nem a, né? Existem vários psicólogos, existem várias psicólogas, existem as psicologias, né? Porém, quando a gente está falando desse corpo de conhecimentos, né? E das pessoas que estudaram e se formaram e receberam a chancela do Estado, né? Receberam por meio do diploma o direito de exercer aquela profissão, e alguém procura um psicólogo, né? Ou psicóloga, a gente está falando de um representante de uma área do conhecimento, né? Este hábito de dividir o que se sabe em campos do saber é um hábito ocidental, né? Não são todas as culturas que produzem essa separação. Então, aí eu vou retomar naquela analogia que eu fiz ontem, conversando contigo, né? O psicólogo, ele é um representante. Se a gente pensa em um representante, é como se ele fosse um embaixador da psicologia. Se a gente pensar em todos os embaixadores do Brasil que estão espalhados aí mundo afora, todos eles são iguais? Não. O que é que todos eles têm em comum? Todos eles representam o Brasil. O que é que tem de comum nos psicólogos? Eles são iguais? Absolutamente não. São super diferentes,
né? Mas o que é que todos eles têm em comum? Todos eles precisam representar a psicologia. E eles... então ele representa a psicologia em todos os momentos. Ele representa a psicologia quando ele está investido do papel de psicólogo. Então, se ele está dentro da clínica, se ele está num hospital exercendo o papel de psicólogo hospitalar, se ele está psicólogo do esporte dentro de uma organização, aonde ele estiver, que ele foi convidado, ou se ele adentrou ali com o título, né, de psicólogo, ele está representando esta ciência, esta divisão do saber humano que a gente entende que é a psicologia. Então, os discursos que ele porta aí são os discursos também veiculados de algum modo dentro dessa ciência. Por que a gente fala das psicologias? Porque existem muitos saberes que são produzidos dentro da psicologia e muitos deles não concordam entre si. E não tem problema você concordar com um saber deste campo científico e não concordar com o outro. Mas o que tem problema é você colocar saberes que não são deste campo aqui dentro e disfarçá-los de um conhecimento da psicologia, usando de um lugar de poder. A gente precisa lembrar sempre, quando falamos de profissão, quando falamos de opinião de um intelectual ou de um estudioso de determinada área, a gente está falando de poder, né? Então, o problema é você tirar o conhecimento de uma outra área, seja da religião, seja do senso comum, e trazer aqui para dentro como se ela fosse uma opinião da psicologia, quando ela não é. Exato. Entende? Então, essa para mim, é essa questão da representação. Quando eu fui estudante estrangeiro, me disseram, olha, você está indo para uma cidade que nunca recebeu um brasileiro. Então, a impressão que tiverem de você será estendida a todos os brasileiros. Então, se você rouba, alguém que nunca conheceu um brasileiro vai pensar, poxa, os brasileiros são meio desonestos, né? Então, assim, porque a experiência é individual, mas ela é passível de ser generalizada. Entende? Então, quando eu falo a partir do lugar de psicólogo, eu preciso ter em mente que eu estou representando um campo da ciência e falar com esta responsabilidade, né? Mas eu sou psicólogo, mas eu tenho uma série de crenças, eu pertenço à minha religião, e você pode praticar a sua religião, você pode praticar as suas crenças, né? Você pode, inclusive, ser chamado para dar testemunho da sua fé, do que lhe aconteceu, mas lá e nesses espaços, você vai como fulano de tal, você não vai como o psicólogo. Entende? Você não vai chegar lá e dar o seu número de CRP porque você vai dar um testemunho. Não. Ninguém pede isso, né? Até onde eu sei, né? Mas tem tanta coisa descabida acontecendo no mundo, mas em tese, não. Então, assim, são os papéis que você ocupa, né? Este papel de mãe, o papel de pai, o papel de professor. Eu acho tão interessante que essa questão do papel é tão trazida, né, dentro da psicologia, e tem outros papéis que não passam tanto por essa crise, né? Quando você pensa em outras profissões, né? Não passa tanto por essa crise. Mas eu acho que se estão acontecendo eventos, né, que está trazendo a necessidade de falar, então falemos mesmo. Vamos tirar essas dúvidas que permeiam esse campo aí. E é isso, assim, te ouvindo, né, enquanto representantes, né, desse lugar de cuidado, aí eu volto para aquele outro, né, assim, o peso, né, que recai de alguma forma nesse espaço. E quando isso não fica claro, quais são os riscos, né, de uma clínica que não é sustentada, né, dentro do que de fato, né, e aí você falou das normativas que compõem a religião, das normativas que o nosso conselho, né, de psicologia, o que a ciência da psicologia traz, né, quais são os riscos
quando isso se mistura, né, assim, na assistência, pensando nesse contexto até de tantas transformações de vulnerabilidade, né, que tem até um termo da antropologia que é a matrescência, né, que vai trazer esse período, né, do tornar-se mãe das mulheres similar à adolescência, porque são tantas transformações, inclusive identitárias, né, que assim como na adolescência a gente olha com tanto cuidado, assim, porque é uma fase bem delicada do desenvolvimento humano. Vulnerável mesmo. Vulnerável Né? mesmo. Então, a Vulnerabilidade. matrescência também, né? E aí, o quanto que é necessário, né? Assim, esse lugar sustentado, né? Ético, político, né? Culturalmente também entendendo de onde que a gente fala, a cultura que a gente vive, né? Assim, quais são os riscos de quando isso se mistura, né? Em termos do que pode produzir, como é que isso pode chegar emocionalmente, né? No cuidado da nossa clínica, né? Diretamente às nossas mães, né? Bom, pode me chamar de antigo, né? Ou de fundamentalista no sentido de voltado para os fundamentos, né? Da psicologia. Mas eu ainda entendo a psicologia como essa ciência que estuda, estuda e se dedica, né? Ao cuidado do sofrimento humano, né? Do humano que sofre. E que busca um espaço para ser escutado, mas também este espaço, eu não posso dizer que o espaço da psicologia ele é politicamente neutro, porque ele não é, né? A psicologia social, inclusive a psicologia no Brasil, independente de sua abordagem, é uma psicologia que está voltada para a transformação social. A atuação do psicólogo é uma atuação que deve ser pautada nestes valores de acordo com o conselho, né? Então, quando a gente escuta alguém, eu não posso dizer que a gente escuta de modo completamente neutro, porque a gente tem, sim, o objetivo de não só escutar, como buscar quais ferramentas aquela pessoa já tem, que outras ferramentas podem ser fornecidas a ela para o desenvolvimento de maior autonomia, de maior responsabilidade. Entende? Então, qual é o risco, né? Quando você traz assim, qual é o risco? Eu acho que um grande risco é de que, primeiro, a escuta não aconteça. Não aconteça o acolhimento. Isso já é um risco, né? Da pessoa ir recorrer a um espaço que é para ser um espaço seguro e este espaço ser um espaço que serve para calar ainda mais profundamente. E quando a gente está falando calar, a gente está falando de violência. Então, este espaço de acolhimento ser transformado num espaço de violência. Essa é, talvez, a consequência mais grave e também a mais corriqueira. Exato. Né? É a transformação desse espaço no espaço de violência. Então, de onde o sujeito não vai conseguir retirar essas ferramentas para o desenvolvimento de uma autonomia. E aí, te ouvindo, é tão interessante, assim, é tão importante trazer essa abordagem, né? Assim, a gente investiga, né, junto com, no caso, né, as mães, assim, né, nossos pacientes, clientes, quais são os recursos que fazem sentido e que trazem segurança, que é muito pessoal, né, para cada um. Às vezes o que é recurso para um não é para outro, né? E dentro dessa bagagem, a gente fala que a religião, né, e a espiritualidade nos constitui, né? Ocupa um lugar muito central na experiência humana. Isso vai sendo abordado, mas isso está a serviço delas, né? Para entender como que esse recurso foi estruturante, como que ela se sustenta, né? E, inclusive, em momentos que isso pode trazer ambiguidades, né? Trazer dúvida, trazer angústias, né? Conflito de identidade. Conflito de identidade. Então, assim, poder investigar esses recursos e ter esse espaço aberto, né? Para que isso, de fato, aconteça.
E aí, né, aí tem um adendo assim para as mulheres que estão aqui recebendo esse cuidado e nós nesse cuidado, como a gente se posiciona no sentido de, né, o nosso papel nessa escuta Uhum. é de favorecer esse mergulho, né, Uhum. dentro de um contexto de emergência segura, porque se a gente, né, acaba reproduzindo certos scripts que, né, culturais, de crenças, de credos, né, Uhum. por isso que é tão importante essa separação, né, nessa escuta. Uhum. Não dá para misturar religião nesse contexto, porque senão, como você trouxe, eu acho que esse que é o risco mais e que eu já o escutei também na clínica, de se sentir violada, né, de Uhum. reproduzir um contexto de violência, Sim. de sair, às vezes, né, o paciente entrou com um luto, de repente vai para um outro processo para trabalhar até o luto desse processo aqui, Uhum. diante de algo que não foi possível de ser vivido e que acaba sendo interrompido, Sim. né? Então, assim, esse cuidado nessa fala, de fato, assim, né? Porque, como você falou, né? A gente está aqui e aí não entendendo, né, o nosso papel é, nesse contexto para produzir cuidados e não, né, que a gente tem um termo, né, que aí, a iatrogenia. O que é isso? É quando a gente, ao invés de produzir cuidado, a gente gera um dano, a gente provoca Uhum. algum mal-estar, né, a gente adiciona, Uhum. né, e aí eu digo nós enquanto profissionais de saúde, não só Uhum. psicólogos, né? Sim. Adicionando, às vezes, uma camada mais de sofrimento que aquela pessoa não precisava lidar com isso, porque ela já tem as questões dela. Por Uhum. isso, esse cuidado, assim, de alguma forma, né? É, e aí, entrando nessa questão, já que a gente entrou nesse tema de que o risco importante, às vezes, é esse contexto de produzir certas violências, aí tem um outro ponto que esbarra, às vezes, né? E aí, a religião, ela é estruturante, como a gente está trazendo aqui, né? Uhum. Tem várias questões aí que vão norteando valores, né? E muitas vezes ela aparece, ainda mais ainda no contexto, né, de cuidado, quando a gente barra com situações que são limítrofes, às vezes, de dor, né? Aquilo que às vezes a gente não consegue ter explicação, não consegue racionalizar, que é uma defesa que a gente usa muitas vezes, né? Indo para a razão, para os Uhum. pensamentos, mas é tomada por tantas sensações como às vezes um risco, né? No caso do contexto, às vezes de um diagnóstico, às vezes de uma síndrome fetal grave, né? Um Uhum. contexto de uma possível perda perinatal. Então, muitas vezes, certos Uhum. contextos convoca ainda mais essa dimensão, Sim. né? Essas normativas para tentar buscar algo que deborda, que dê um contorno para algo que às vezes é indizível de tanta dor e sofrimento, né? Uhum. E aí, nesse sentido, quanto que esse cuidado é ainda mais, né? É Sim. importante e os riscos quando isso de fato não acontece, né? Se você quer trazer algum caso, algum exemplo assim, para a gente ilustrar um pouquinho e trazer esse cuidado para quem está nos ouvindo, né? É, eu tenho algo que eu gostaria de deixar muito claro, né? Aham, Este espaço, porque eu percebo esse espaço do processo terapêutico muitas vezes muito idealizado, né? Como, aham, ele aham. tem que ser assim, completamente livre de tensionamentos. Existirão tensionamentos, né? A gente está falando, a relação terapeuta-cliente é ainda uma relação humana, né? O que a gente deve estar atento nessas, nesse processo é se o, o conteúdo, né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho uma dificuldade, eu tô tocando, né? Tá muito difícil de falar sobre isso, é algo que Uhum, me dói uhum, muito, né? uhum, Então, para entrar na sua pergunta, é, não é incomum que os pacientes levem meses e, por vezes, muitos anos para trazer um tema que é muito, muito delicado, uhum, muito, uhum, muito difícil de tratar. E algumas vezes eu já acompanhei pessoas que me disseram: eu não consigo te dizer o que é. Será que você pode me ajudar? uhum. Entende? Então, assim, e aí eu acho que é onde vem a responsabilidade do psicólogo, né? Como eu construo um Aham, espaço, aham. né? É, sem dúvida, esses pacientes que levam anos ou meses para trazer uma temática são pacientes que estão testando mesmo, né?
São pessoas que foram muito magoadas, muito feridas, né? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Pera, deixa eu trazer um tema assim. Vamos ver como é que ele se posiciona. Deixa eu trazer um outro, vamos ver como ele se posiciona. E à medida que ele ou ela vai ganhando a minha confiança, eu vou trazendo temas que são um pouco mais complexos e um pouco mais sensíveis para mim, né? E aí a gente vai para este lugar de que não é comum, apesar de acontecer, que a pessoa já chegue logo largando tudo, né? Inclusive, é muito comum que, quando ela chega largando tudo, ela mesma não sustente retornar para este espaço, né? Então, eu sempre trabalho com os meus alunos a ideia da construção de um ninho, né? A grande maioria dos pássaros não larga o ovo em qualquer lugar, né? Então, ele vai buscar capim, vai buscar barro, seja lá o que for, ele vai fazendo, né, galinho, e ele vai fazendo uma construção. Então, o espaço terapêutico, ele é mais ou menos isso. Como eu trabalho numa abordagem não diretiva, eu tendo a dizer que o cliente vai liderando a construção desse ninho, né? A minha preocupação é fornecer algumas seguranças, né? Como o sigilo, como o acolhimento, como o respeito a qualquer tema e qualquer posição que ele traga, né? Então, e aí, juntos, a gente vai construindo o ninho, que vai receber, né, aos pouquinhos, no seu tempo, cada questão que esse cliente tem para cada questão. Quando eu digo a questão, né, o ninho já é feito de várias questões, mas essas questões mais sensíveis, elas levam um tempo mesmo para serem construídas. Não precisa ter pressa, nem o terapeuta precisa ter, nem o cliente precisa ter. Exato. Consegui responder, Marcinha? Mas é esse processo mesmo, porque imagine o tempo que, a depender, né, do que ficou interrompido, né, o recolhimento que foi necessário, não dá para ser, né, muitas vezes colocado, né, externalizado, sem antes entender como esse processo está acontecendo, né? Então, assim, faz todo sentido, né? Sim. E é isso, porque nesse caldeirão, né, e aí trazendo várias falas soltas, né, que se repetem dentro desse contexto da assistência, né, assim, diante de cenários diferentes, mas que são muitas falas que vêm nesse lugar de, né, quando vem a pena, não, daqui a pouco, né, até no tempo que eu trabalhei em UTI neonatal, né, às vezes tentando contornar algo, a gente acaba nomeando algo pelo outro, né? Daqui a pouco vem, né, né, Deus sabe de todas as coisas, né, como se algo pudesse trazer um consolo para aquela perda que nada substitui, né? Não tem superação, não tem prazo de validade. A gente fala que luta é um processo de vida inteira. E é um tempo que é esse, que é, né, também único de cada mulher para poder sentir, poder abrir algo, ou poder entender de falas que escutaram, e eu coloco assim, falas que vêm desde profissionais de saúde, a colegas, a vizinhos, a comunidade religiosa, assim, vários entrelaçamentos de falas que às vezes vêm nesse discurso, que aí às vezes até traz esse silenciamento da mulher. Porque quando vem nesse lugar de, nossa, então é isso que Deus quer para mim? É isso que está reservado? Então eu preciso aceitar e eu não posso falar ou abrir algo, né? Então, assim, esse cuidado de ir abrindo tanto de falas que, de alguma forma, foi direcionada para essa mulher em contextos muito delicados, né? Assim, vulneráveis, de dor, né? E aí, em casos, por exemplo, que eu percebo que é bem delicado hoje, né? Por exemplo, quando tem um diagnóstico, né, de uma síndrome grave, fetal, né? Dessa possibilidade da mulher interromper ou não a gravidez. Aí vem muitos atravessamentos morais, religiosos, né? E esse cuidado de como que eu cuido para que essa mulher consiga construir algo que cabe dentro daquela experiência, né? Porque a gente sai de um lugar que antigamente, quando a gente falava nesses contextos de interrupção, né? A gente já... O direcionamento, né? Médico, muitas vezes, era interromper
como se isso pudesse aplacar um pouquinho, né? Diminuir um pouquinho a dor dessa mãe, né? Diminuir o luto, o tempo, né? Assim, como se fosse encurtar o tempo. Hoje a gente entende que, na verdade, a gente pode, inclusive, produzir uma violência atropelando o processo dessa mulher. Então, a gente vai para um outro lado, que é, né, tentando produzir mais cuidado, entendendo que essa mulher tem o tempo possível, inclusive, de levar até o final, né? Ter o parto a termo, um parto normal, né? Agendar, ter os processos de despedida. Então, a gente sai de um lado a outro, mas muitas vezes o que eu percebo nesse cenário, Adriano, é quando a gente vem para aqui, em vez de abrir essas possibilidades, isso acaba sendo um pouco diretivo com essa questão que atravessa muitas vezes certas normativas, né? E crenças que atravessam essa questão de, né? Deixa viver o tempo que Deus quer, por exemplo, né? E essa mulher, e agora? Então eu consigo? E, né? E aí quando isso toca, né? Em crenças que ela tem, né? Que conflitos que isso vai produzindo, né? Então, é muito importante esse cuidado, né? Essa escuta. E o que que a gente fala no contexto de dor? O que que isso fala da nossa dificuldade em acolher, né? Em escutar, antes de querer nomear ou querer já dar um certo conforto, né? Com crenças que são nossas, que não necessariamente vai ser, né, da mulher que está recebendo, né? É, enquanto eu te escutava, né? Tava pensando assim, se você acha que o seu psicólogo, sua psicóloga ou qualquer uma dessas figuras, né, da saúde, sabe o que é melhor para você, tá ok, você não é regida por nenhum conselho. Agora, se o seu psicólogo, né, ou um profissional de saúde acha que sabe o que é melhor para você, aí eu acho que nós temos um problema, né? Porque não é esse o papel, principalmente não é esse o papel do psicólogo, né? Assim como cabe ao médico orientar um determinado tratamento, eu gosto muito quando eu vou no médico. Ele me esclarece tudo, ele me diz quais tratamentos são possíveis, ele me diz quais as vantagens e desvantagens de cada tratamento, e ele me fala como é para você cada um desses, qual você acha que se encaixa melhor para você. Poxa, é uma folga, assim, é um alívio. Alguém que está me considerando, né? Ou seja, algo que era para ser corriqueiro acontecer todos os dias, né? Passa a ser algo notável, porque não está acontecendo, né? Então, eu acho que o psicólogo achar que sabe o que é melhor para cada pessoa, isso é muito problemático, porque esse não é o lugar dele, né? Pelo menos eu que trabalho, eu que já trabalhei, ainda trabalho com a formação, né, desses profissionais, não é bem isso que é ensinado, né? A gente aprende teorias, né? A gente aprende a ler, né? E deveria ser um costume ler artigo científico, né? Participar das discussões, saber o que é que está acontecendo, para poder escutar e então trazer também este lugar aonde o cliente é apresentado com possibilidades e ele vai escolher, né? Então, não sei se não sei se te respondi, mas quando a gente coloca as possibilidades, a gente estimula a autonomia. Sim, sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento especialmente... não sei qual palavra utilizar, mas assim, é um momento em que tudo fica parecendo muito fácil, né? Então, assim, como é que você constrói, sei lá, um avião? 10 passos para construir o seu avião. Um avião você constrói em 10 passos. Entende? Existe muita ciência por trás de um avião, né? Mas são 10 passos, né? Então, assim, são 3 passos para você achar um grande amor, são 3 passos para você descartar o grande amor e se separar. Tudo ficou no esquema da dica, né? E tudo isso
desproblematiza, Exato. né? Traz para uma superficialidade. Quando alguém se depara com um diagnóstico tão sério, acho que tem uma série de coisas, né? Que se passam aí, uma série de sentimentos, uma série de contradições, e o espaço onde essas contradições, né? Porque existe uma identidade minha que opta por isso daqui, mas existe outra identidade minha que opta por outra coisa que é o oposto, né? Então, como é que eu posso fazer essas duas identidades que moram em mim conversarem e chegarem a um acordo, né? Porque eu posso até ter duas identidades, ou mais de duas, que conflitam, mas eu não sou dois. Eu sou sempre um, né? E assumo a responsabilidade e as consequências daquilo que foi escolhido, mesmo que tenha escolhido somente por uma parte minha. Né? Então, quando eu acho que a gente possibilita esse espaço em que o conflito não tem que ser apagado, em que as coisas não têm que ser simplificadas, né? Perfeito. A gente está contribuindo grandemente, porque de fato a gente vive um momento de simplificação. Então, isso é ruim para mim, então é ruim para todo mundo. Isso funcionou para mim, então funciona para todo mundo. Não, o que funcionou para você às vezes só funcionou para você. E já tá bom ter funcionado para você, entende? Porque funcionou para alguém, então tá massa, funcionou para você. Vai. Exato. Entende? Mas eu não posso pegar todo mundo e, digamos assim, cortar pela minha régua, né? Esticar quem fica abaixo, comprimir quem está acima, e aí eu nivelo todo mundo. Esse não é o nosso papel. Exato. Muito obrigada pela sua fala. Acho que é exatamente isso que eu queria que a gente também pudesse compartilhar aqui. Porque, assim, se não abre espaço, se não há um espaço, né, abertura para compartilhar possibilidades e olhar para todas elas e poder dar tempo de entender, né, como é que isso chega em mim, no por aqui, né, e entendendo esses caminhos, a gente também atropela o processo e também pode produzir uma violência. Porque, assim, quando a gente fala mesmo, né, até mesmo para definir, né, em relação a, por exemplo, interrupção, como o exemplo que a gente trouxe, né, que eu trouxe aqui da gravidez. Existe um termo que se assina de consentimento livre e esclarecido, mas para assinar esse termo, que eu preciso entender o que está escrito ali. O que é que isso quer dizer, né? Para tomar uma decisão, se a gente não informa tudo, né, assim, os caminhos possíveis, né, benefícios, danos e tal, né? Quando a gente pensa também dentro desse sentido, né, do menor malefício, né, do benefício, né, de tentar nesse cuidado também preservar a saúde dessa mulher, né? Apresentar caminhos possíveis e dar tempo para assimilar, porque no estado de choque emocional não é na primeira conversa que as coisas se assentam, né? Então, isso que você trouxe é muito importante. Produzir autonomia no cuidado requer esse tempo, requer a possibilidade de apresentar esses caminhos e possibilidades e dar tempo, de alguma forma, para voltar. E aí? Né? Como é que chegou aí? Como é que está chegando isso aí para você? Né? Para que esse espaço possa gerar, né? Produzir algo e gerar uma fala. E esse corpo assimilar, integrar, né? Liberar o que pode ser liberado, dar lugar, né? Há experiências que às vezes está nesse campo que a gente trouxe do indizível, que aí torna para o nosso tema, né? Que é muito individual, é espiritual, é muito único nesse sentido, né? Assim, para cada mulher, para onde que cada experiência vai ser tocada, né? Acho que a gente vai fechando, acho que por esse caminho, né? Acho que você trouxe uma palavra que eu gosto muito, né? Que acho que o intuito de trazer esse tema é de que forma a gente pode favorecer a construção, né? Do cuidado, né? Produzindo autonomia, para que essa mulher possa ser respeitada dentro de tudo aquilo que ela acredita, que ela possa estar inteira, não se sentir fragmentada ou com tabu, assim, com receio de trazer certas questões. Será que cabe eu vou ser julgada? Né? Entendendo que nesse espaço cabe todos esses atravessamentos e que a religião entra nesse sentido, como a gente está colocando aqui, a serviço delas, né? E a gente está aqui para poder, de alguma forma, né, nessa escuta, trazer borda, né? Assim, acolhimento, suporte, dar tempo para que ela possa assimilar aquilo que ficou, às vezes, como você falou, conflitando entre essas identidades. E ela possa dizer, tá, mas como é isso mesmo para mim?
né? O que isso faz sentido na minha experiência do maternar? Por que eu sinto tanta culpa? O que é isso, né? Que eu tô, né, me culpando, cobrando? Será que eu não é falta de fé, né? Será que, né? Então, assim, às vezes esses serais e esses porquês, né, que chegam, a gente traduz pro como e o que isso está produzindo nessa mulher. Que a gente faz isso, né, dentro da nossa abordagem da fenomenologia, né? A gente tanto nos porquês, mas como é isso para você? O que isso está trazendo, né, nesse cenário? E poder abrir esse espaço, né? Então, acho que a gente pode ir fechando por aí. Se quiser ter me trazer alguma mensagem, agradecer, né? Pela sua contribuição em partilha. Sempre um prazer te ouvir. Agradeço, mas, assim, o convite. Adorei estar aqui, adorei participar. Muito obrigado. Então, obrigada, nos acompanhe. A gente vai estar abrindo, né, ao longo, quando esse episódio for ao ar, caixinhas, podem perguntar para a gente sabe que é desafiador trazer esse tema, né? A gente precisa voltar em algo, né, para dar uma borda e aí conseguir estar compartilhando com vocês, porque é desafiador, é tabu muitas vezes, mas é muito importante e deixar esse recado, né? Vocês podem falar daquilo que vocês sentem, né? Assim, que conseguem compartilhar dentro dos seus limites, construindo, né? Como Adriano falou, esse ninho de segurança no seu contexto de cuidado, né? Para também não se atropelar e não se violar. Dizer, qual é o meu tempo para levar certos assuntos? Como eu confio isso, né? Porque isso faz parte, isso nos constitui enquanto humanos, né? Sim. A experiência humana, a gente é atravessada por isso, não tem como a gente não olhar para isso, mas saber como é que isso pode entrar no cuidado, né? Na assistência, principalmente diante da maternidade, que carrega muitos estigmas, né? Muitas cobranças, né? Nesse lugar. Exato. Momento voltamos, né? Romantizado. Momento de vulnerabilidades. Exato, né? exato. Momento, né? de vulnerabilidade mesmo. Que essa mulher é objeto de cuidado, né? De diversas áreas, mas um olhar comum, o cuidado. Exato, porque senão se romantiza muito e às vezes afasta a mulher do encontro consigo mesma. Sim. Às vezes, né, dentro desse papel materno do que me esperam sobre ser mãe e ser esposa, ser dona de casa, o que é que isso me afasta do meu cuidado comigo na escuta daquilo que eu preciso e faz sentido para mim, né, Adriano? Aí a gente entra no outro episódio, né? Em outra cachaça, né? Que é exatamente dessa a que serve a romantização, né? Quando eu romantizo, eu silencio, Exato. né? Eu tô descorporificando, eu tô tirando da experiência carnal, cotidiana, né? Ai, não, porque a gravidez é este momento sublime, é um momento sublime, mas as pernas ainda incham, ainda sinto desconforto, né? É difícil para dormir, é difícil para respirar, dependendo do momento da gestação, né? Tem uma alteração de hormônios que acontecem no corpo, que as consequências são sentidas no corpo, literalmente na pele, literalmente nos cabelos, né? Então, assim, quando eu faço uma romantização, né? Quando eu invisto numa romantização desse momento, eu estou investindo também, eu estou privilegiando determinadas narrativas e desprivilegiando outras. Né? Mais especificamente, eu estou privilegiando as narrativas de uma determinada classe e desprivilegiando outras, ou de uma determinada cor, desprivilegiando outras. Exato, né? Exato. Bom, perfeita a sua, né, contribuição. Acho que é um tema, como você falou, dá para abrir um outro episódio sobre romantização, né, as repercussões disso nesse silenciamento que produz em nós mulheres, né, é importantíssimo que você está trazendo aqui também. Então, agradecer a sua participação, dizer que nós estamos aqui com esse canal aberto, a gente só abrir um tema que, como a gente trouxe, é um tabu imenso, é desafiador a gente colocar aqui. Então, a gente quis compartilhar enquanto psicólogos humanos, né, trazendo essa abertura para produzir cuidado, entender que cabe, sim, falar sobre isso, né, com essa borda, com esse cuidado, que, por favor, vocês, mulheres, né, se sintam acolhidas, né, dentro daquilo que é importante para vocês, do que vocês acreditam, que possam levar, né, ter espaço de fala, espaço de escuta, ainda que cada um no seu ritmo, no seu tempo, construindo seus recursos, né, as suas ferramentas e bagagens de segurança,
mas que é muito importante, né? E que sim, desconfie, questione, né? Certos atravessamentos que vêm, que não são da psicologia, né? Quando vem, né? Quando se mistura, quando, né? A gente colocou aqui nesse episódio os riscos, quando dentro de uma fala psi, vem algo que talvez a pessoa do psicólogo acredite, mas que não está no papel da função que nós estamos a serviço, né? Na assistência, no cuidado, dentro do contexto da clínica psicológica. Então, a gente queria abrir isso, porque os riscos são inúmeros, né? Como produção de sofrimento, silenciamentos, às vezes um luto que se prolonga de forma complicada, a partir de falas que foram descuidadas. Então, é muito delicado, em um contexto que vocês estão se descobrindo enquanto mães, né? Com vários atravessamentos, assim como eu trouxe, né? Na adolescência e matrescência. Então, nisso a gente está questionando uma identidade que é nova. Então, cabe ressignificações, né? E um espaço para poder entender o que é que essas transformações estão chegando aí em cada uma de vocês, né? E nisso, aquilo que vocês acreditam, a roupagem que, né, serviu até aqui, dizer, isso ainda me cabe, né? Eu consigo ainda me sustentar e me amparar, né? Nessa roupa que me serviu até aqui, né? Então, a gente deixa aqui esse cuidado para vocês, né? Que é um campo muito limítrofe entre produzir cuidado e produzir um dano, às vezes um mal-estar, né? E até em questão de transtornos, né? Quando se fala de questão de saúde mental. Então, é importante falar sobre isso, é importante falar sobre isso com cuidado, porque dentro da psicologia cabe o cuidado, né? Na totalidade de cada uma de vocês, mulheres, né? E dentro da nossa totalidade, nós somos seres biopsíquicos, socioespirituais. Então, isso nos constitui, e o respeito às diferenças, às crenças de cada uma, cabe nesse espaço com todo cuidado e delicadeza, né, que o cuidado psicológico implica. Então, muito obrigada, obrigada pela participação, Adriano. Seguimos aqui por aqui nos próximos episódios.